Vamos de segunda parte, meu povo, animação. Se você tá aí cabisbaixo, vai lavar teu rosto, dá uma pausa, bebe uma água, bota uma comidinha para a barriga, meu amor, para dentro. E vamos prosseguir com o assunto, não é mesmo? Que é isso que aluno focado pro Enem quer. O aluno focado no Enem, ele quer conteúdo, ele quer atividade, entendeu? É energia lá em cima. Vamos embora. Então, para começar com vocês, uma mini revisão, para a gente relembrar o que a gente viu na parte 1. Na parte 1, a gente estudou as leis das reações, né, essas proporcionalidades que existem nas reações, nos fenômenos químicos, quando a gente reage uma substância com outra. Então, eu trouxe aqui uma equação química para a gente relembrar o que a gente aprendeu. Nessas equações químicas, a gente vai ter transcrito nelas essas proporções, né, do quanto reage de cada reagente para formar o quanto de um produto, né, uma quantidade de um produto. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar amônia. Tá bom, gente? Todos eles em forma gasosa. Então, ó, esse 1 aqui na frente, ele pode representar a quantidade de moléculas da substância, ou ela pode também representar a quantidade em mols. Quando a gente fala em estequiometria, a gente fala mols, tá certo? E é o que mais se emprega aí na química. Então, ó, eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Aí você pode se perguntar, tá, mas aí eu vou ter que fazer um experimento para descobrir isso aqui? Não necessariamente, tá, gente? A gente sabe essas quantidades aqui porque a quantidade do lado dos reagentes tem que ser a quantidade dos produtos. Se eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, do outro lado eu só vou ter nitrogênio e hidrogênio, ora essa. Não é mesmo? Então, aqui eu tenho que ter as mesmas quantidades. Percebam que eu tenho 1 mol de gás nitrogênio. Então, isso quer dizer aqui, ó, que eu tenho que ter a mesma quantidade aqui do outro lado, certo? E eu tenho 3 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio. Então, aqui eu também vou ter que ter a mesma quantidade do outro lado, ó. 1 vezes 2, isso quer dizer que eu tenho que ter 2 nitrogênios aqui do outro lado. 3 vezes 2 aqui, ó, do hidrogênio, quer dizer que eu tenho que ter 6 hidrogênios do outro lado. Então, a gente vem aqui ver se essa equação está balanceada. Então, ó, eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 3 eu tenho 6 hidrogênios. Então, sim, quer dizer que essa proporção ela está correta. Então, é nisso aqui que a gente tem que focar também, tá, gente? Nas equações químicas que vão dar pra gente a estequiometria da reação. Vão dar pra gente a proporção que esse fenômeno químico acontece. Então, prosseguindo, a gente vai ter os casos especiais, que são os excessos de reagente, primeiro deles. Na prática, quando misturamos 2 reagentes, raramente a mistura é perfeitamente estequiométrica. Isso quer dizer o quê? Que vão haver sobras, né? Que nem tudo vai reagir de forma completa. 100% disso vai reagir 100% com isso aqui. Em uma experiência real, ó, haverá sobras de um dos reagentes, pelo menos. Isso pode acontecer porque pode estar tendo um reagente em excesso. Nisso, tendo um reagente em excesso, eu posso também estar tendo um reagente limitante. O que isso quer dizer? O reagente em excesso, eu adicionei ele a mais, né? Além da proporção daquela reação ali, daquela proporção de interação desses elementos, dessas substâncias, ou eu posso estar tendo um reagente limitante, eu adicionei ele a menos do que a proporção de reação dessas duas substâncias. E ele fala ainda aqui que o reagente limitante, quando este acaba, a reação para de ocorrer, mesmo ainda existindo outros reagentes. Então, por causa disso que tem o nome limitante. Porque se acabou, por exemplo, eu estou reagindo hidrogênio e oxigênio. E o oxigênio, nesse caso aqui, está sendo o meu reagente limitante. Se ele acaba, por mais que eu ainda tenha hidrogênio para reagir, eu não tenho mais oxigênio, então a reação acaba. Certo? Aqui, para vocês entenderem bem esse conceito, eu trouxe um exemplo de uma festa. Imagina que é uma festa que está rolando, uma festa especial, e só é permitido entrar homem acompanhado de mulher ou mulher acompanhada de um homem, tá? No caso, em casais com pessoas do sexo oposto, tá? E aí, imagine que para entrar nessa festa, desculpa, você tem 50 homens e 70 mulheres, certo? Se eu tenho que formar pares de homens e mulheres, eu só vou conseguir formar o quê? 50 pares, porque eu só tenho 50 homens. E 20 mulheres vão sobrar de qualquer forma, né? Porque não vai ter homem para combinar com elas, para elas entrarem na festa. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Os homens são um agente limitante, porque acaba o homem, ninguém mais entra. Pode ter 20 mulheres sobrando que não vai ter como entrar mais. E as mulheres que estão em excesso, que seriam, no caso aqui, o reagente em excesso. Por quê? Porque eu tenho 70,
mas só vão entrar 50 e vão sobrar 20. E mesmo sobrando essas 20, elas não podem se combinar entre si e entrar. A mesma coisa são os reagentes químicos, né? O hidrogênio ele não tem como se combinar com ele mesmo para formar água. Ele precisa se combinar com o oxigênio. Então, acabando o oxigênio, acaba a reação do hidrogênio. E a mesma coisa aqui na festa, né? Acabou os homens, mesmo sobrando mulheres, elas não têm com que se combinar para entrar na festa. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar. Não se preocupem, tá tudo muito bagunçado aqui de primeira vista, mas a gente vai sair explicando um por um. Então, ó, esse exemplo é da Universidade Federal do Paraná. E ele fala o seguinte: faz-se reagir 25 gramas de anidrido fosfórico com 25 gramas de óxido de cálcio. Então, eu tenho 25 gramas de uma substância reagindo com 25 gramas de outra substância. A massa do produto formado é aproximadamente... Aí ele bota 2 pontinhos, porque ele quer que você diga ali qual que é a massa do produto. E aí, o que acontece? Ele dá os dados, ó. Ele dá a massa molar de cada elemento, ó, que compõe as moléculas, e dá a equação química. Ó, 1 mol de óxido de fósforo reagindo com 3 mols de óxido de cálcio para produzir fosfato de cálcio. E aí, o que acontece? A gente vai ver se ela está balanceada, tá? Ele fala que... Ele não fala nada, né? Se está balanceado ou não no enunciado. Então, a gente tem que ver, ó. Desse lado, eu tenho 2 fósforos e 5 oxigênios. Eu tenho 3 cálcios mais 1 oxigênio. Então, são 6 oxigênios, 2 fósforos e 3 cálcios. Ó, 3 cálcios tá ok. Eu tenho 2 fósforos ok. Ó, esse número fora do parênteses indica a quantidade dessas moléculas aqui. Então, eu tenho 2 moléculas PO4. Então, eu tenho 2 fósforos. E tenho uma quantidade... Aliás, gente, desculpa, não são 6 oxigênios não, tá? Muito bom ter errado para vocês verificarem isso, ó. Esse número 3 na frente, ele triplica essa quantidade aqui que tem depois dele. Então, eu não tenho só 1 oxigênio, eu tenho 3 oxigênios. Então, são 3 oxigênios mais 5 dessa molécula aqui de óxido de fósforo. Então, são 8 moléculas de oxigênio. Então, aqui também tá ok, ó. Ó, 4 e o 2 aqui de fora. Então, 8 também. A equação está balanceada. Então, visto isso, vamos para a resolução, ó. Da equação balanceada, que a gente já viu que está balanceada, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 mol de óxido de fósforo vai ter essa massa aqui, 142 gramas por mol. Por que eu sei? Porque ele deu essas massas e eu já calculei. Você pode fazer isso, ó. Você vai somar 2 vezes a massa do fósforo, mais 5 vezes a massa do oxigênio, que vai dar esse valor aqui, 142 gramas. E aí, essa quantidade está para 3 mols de óxido de cálcio, que é o quê? 3 mols vai ser 3 vezes a massa do óxido de cálcio, que é 56 gramas. Como eu sei, somei 40 com 16, ó. CaO, 40 mais 16. E aí eu faço o seguinte agora, a relação do que eu quero descobrir, ó. 25 gramas de óxido de fósforo vai reagir com X gramas de óxido de cálcio, que é o que eu quero saber realmente. E aí eu faço esse cálculo, ó, meio pelos extremos, 25 vezes 3 vezes 56 dividido por 142. E aí eu chego no resultado de 29,58 gramas de óxido de cálcio. Então, a gente acaba vendo que essa quantidade, ela é além da quantidade que eu tenho, ó, porque ele me dá 25 gramas de cada um. Então, quer dizer o quê? Que se está faltando óxido de cálcio para reagir com esses 25 gramas de forma completa, quer dizer que esse aqui é o meu reagente limitante. Então, eu preciso descobrir a quantidade de óxido de cálcio que esses 25 gramas de óxido de fósforo vão reagir. Por quê? Porque o meu óxido de cálcio é o reagente limitante. Eu não tenho essa quantidade de 29,58 gramas, eu tenho 25 gramas. Então, quer dizer que esses 25 gramas do anidrido fosfórico, né, do óxido de fósforo, não vai reagir de forma completa, vai sobrar, não vai reagir 25 gramas. Então, pensando nisso, a gente vai fazer o inverso agora, ó. Eu tenho 1 mol de anidrido fosfórico, ou óxido de fósforo, como você preferir chamar, e 3 mol do óxido de cálcio, que essa aqui é a minha relação de proporcionalidade primária que eu tenho aqui com a minha equação. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, transcrevo as quantidades igualzinho fiz aqui, só que agora minha incógnita é quanto vai reagir de óxido de fósforo. Então, Y está para 25 gramas de óxido de cálcio. E aí eu descubro que desses 25 gramas de anidrido fosfórico, somente 21,13 gramas vão reagir do meu anidrido. E aí, ó, para saber agora a quantidade
Desculpa, gente. Para saber agora a quantidade de produto que eu vou ter, eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho dois caminhos aqui, tá? Ou eu somo essa quantidade de anidrido fosfórico, que eu sei que vai reagir com o óxido de cálcio, 21,13 mais 25 gramas. E aí eu vou ter o quê? 46,13 gramas de fosfato de cálcio, né, que é o produto. Por quê? Porque eu estou somando a massa dos dois reagentes que vão reagir entre si. É 21,13 mais os 25 gramas. E aí dá 41,13 gramas. Ou eu posso fazer aqui esse outro cálculo, né? Ele fala aqui, ó, note aqui que há um excesso de 3,87 gramas de fosfato de óxido de fósforo, desculpa. E, portanto, o reagente limitante é o óxido de cálcio. Isso a gente já tinha falado, né? E por que sobra 3,87? É os 25 gramas que eu tinha disponibilizado dele no início, menos o que vai reagir de forma exata. Então, 25 menos 21,13 vai sobrar 3,87 gramas. Com isso, ó, ele vai vir fazer essa relação. 3 mol de óxido de cálcio está para 1 mol de fosfato de cálcio. 3,56 3 vezes 56 gramas de óxido de cálcio, né, que são 3 mols, e 56 é a massa do óxido de cálcio, está para 310 gramas de fosfato de cálcio. Por quê? Porque a massa molar dessa substância aqui, ó, eu uso essas massas para poder calcular e descubro que essa molécula toda aqui, essa molécula vai pesar 310 unidades de massa atômica, ou seja, 1 mol dessa molécula vai ter 310 gramas. E aí, 25 gramas de óxido de cálcio vai produzir Z de fosfato de cálcio. E aí, fazendo essa regra de 3, eu descubro que vai ser 46,1 gramas de fosfato de cálcio, que foi o que a gente já tinha descoberto aqui, simplesmente somando esse 25 com esse 21,13. E aqui a gente também tem outro caso, que é pureza dos reagentes. Juntamente, tá, gente, com as substâncias que a gente coleta da natureza, né, que interessam a gente, pode haver algumas impurezas nelas. Consideremos que as impurezas não vão reagir nesse caso. Então, se eu pegar, por exemplo, uma amostra de oxigênio com impurezas, eu vou só dizer aqui, que nesse caso aqui o oxigênio vai reagir, as impurezas não vão reagir, elas ficam inertes. Um exemplo de substância que não é pura, né, que a gente encontra na natureza, é a bauxita, né, o minério de alumínio. Ele é composto por óxido de alumínio, porém, uma amostra de bauxita contém apenas uma porcentagem do óxido de alumínio. Deixa eu só corrigir isso aqui, eu fico doente, gente, quando isso aqui fica maiúsculo, porque, né, não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai escrever um símbolo de um elemento, apenas a primeira letra é maiúscula, a segunda não é maiúscula, tá? E aí, quando isso acontece, eu fico doente. Então, um exemplo disso, né, que eu estava falando é a bauxita, que só uma porcentagem desse minério de alumínio vai ser composto de óxido de alumínio, o restante é impureza. E aí, ó, tomando uma amostra de 1 kg de bauxita, um exemplo, né, com 80% de óxido de alumínio, qual seria a massa real de óxido de alumínio que reagiria? Nesse caso, seria 80% de 1 kg. Se só 80% é de óxido de alumínio, então o restante é de impureza. Então, para saber o que reagiria, que seria o óxido de alumínio, é só fazer 80% de 1 kg, que daria, nesse caso, 800 gramas. Então, ó, tá vendo? Eu tenho 1 kg de bauxita, desse 1 kg, 80% é óxido de alumínio e os outros 20% são impurezas. Então, ó, 80% de 1 kg é 800 gramas e 20% de 1 kg é 200 gramas. Vou botar aqui o cálculo, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade. Mas é muito importante estudar matemática, tá, gente? Então, ó, 1 quilo, deixa eu fazer assim, ele tem o quê? 1000 gramas, certo? Se 1 quilo tem 1000 gramas, para eu descobrir os 80%, eu faço o quê? 80%, né, que é a porcentagem, a gente sabe que é 80 sobre 100, vezes esses 1000 gramas. E aí a gente vai ter o quê, ó? 0 corta com 0, vai ficar 80 vezes 10, que é o quê? 800, mais 800 o quê? Ó, a unidade, gramas, tá? O mesmo para os 20%, ó, 20% vezes os 1000 gramas,
E aqui corta, 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 corta. E a gente fica com 200 gramas. Lembrando que eu só posso fazer esses cortes nos zeros, tá, gente? Quando é numerador e denominador. Tá ok? Eu não posso fazer, tipo, cortar com esse daqui do 80, por exemplo. Estaria errado. Então, relembrem aí um pouquinho de matemática que vai ajudar vocês nisso. Verificação da pureza de uma amostra de zinco. Este reagiu com ácido muriático e obtiveram-se 14 litros de gás hidrogênio. Qual a pureza do zinco, sabendo-se que a massa da amostra era de 100 gramas? E aí ele dá os dados em que um mol, né, tem 22,4 litros na CNTP e que a massa de zinco molar é de 65,4 gramas por mol. Então você se pergunta, meu Deus, para onde é que vai isso daqui? Calma. Primeiro de tudo é analisar a equação química. Ó, a gente tem que zinco vai reagir com 2 mols de ácido muriático, né, que é o ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco mais hidrogênio. De cara, a gente tem que observar qual é a relação entre zinco e hidrogênio, porque ele pergunta aqui qual é a pureza do zinco, sabendo-se que foi produzido 14 litros de gás hidrogênio. Então, ó, eu tenho 1 mol de zinco, esse 1 não aparece porque é 1, né? A gente já falou que 1, quando esse índice, ele realmente não precisa ser representado. E a gente tem que 1 mol de zinco vai reagir com 1 mol de gás hidrogênio, ó. A relação dos dois, ó, é de 1 para 1. Ó, tá vendo? A relação entre zinco e o gás hidrogênio é de 1 para 1. Portanto, a gente pode fazer esse cálculo aqui, ó. A gente vem e anota que 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio. Nesse caso, a gente precisa relacionar agora massa com volume, porque ele fala aqui, ele reagiu zinco com ácido muriático e produziu 14 litros de gás. E ele dá pra gente que a massa da amostra foi de 100 gramas. Então, eu preciso achar essa conexão de massa com volume. E ele dá pra gente aqui, ó, que 1 mol, ele vai ter 22,4 litros de volume, no caso, né? E nesse caso, esse volume vai ser do gás hidrogênio, tá ok? Porque ele fala aqui, ó, 14 litros de gás hidrogênio. Então, a gente tem que ir pegando essas coisinhas da questão. Ó, 1 mol de zinco pesa 65,4 gramas, porque ele já deu aqui pra gente. E esses 65,4 gramas está para 22,4 litros. Por quê? Porque 1 mol de zinco produz 1 mol de hidrogênio. Então, essa massa de zinco produz esse volume de hidrogênio aqui. Então, 65,4 gramas de zinco produz 22,4 litros de hidrogênio, ou seja, 1 mol de hidrogênio. Então, nesse caso, né, ele quer saber qual a porcentagem, no caso, né, desses 100 gramas aqui reagiu para formar 14 litros. Porque ele fala pra gente que, deixa eu apagar para não ficar confuso. Ele fala pra gente, ó, que a amostra tinha 100 gramas, mas não reage tudo, né, de forma que só forma 14 litros. Olha, é para formar 22,4, só que só forma 14. Então, não reagiu 100 gramas. Aqui reagiu uma porcentagem desses 100 gramas. E esse X aqui, ó, que eu quero descobrir é a porcentagem, é o grau de pureza, né, dessa substância. Quero saber quantos desses 100 gramas reagiu com o ácido para formar 14 litros de hidrogênio. E aí, fazendo meio pelos extremos, o que a gente tem? A gente tem que vai ficar X vai ser igual a 14 vezes 65,4, isso é um 5, tá, gente? Dividido por 100 vezes 22,4. E aí, fazendo esse cálculo, a gente chega nesse resultado aqui, ó, de 0,4087. Isso aqui é minha porcentagem. Ah, mas não está em porcentagem. Por quê? Porque eu preciso multiplicar por 100. Então, ó, pegando isso aqui e multiplicando por 100, eu chego, ó, no valor de 40,87%. O rendimento de uma reação também entra nos casos especiais. Em um sistema fechado, como eu já vinha falando para vocês, é raro uma reação em que o reagente limitante seja totalmente consumido. Isso acontece devido ao equilíbrio químico, porque o que acontece? Quanto mais reagente está se transformando em produto, isso faz com que o equilíbrio da reação química se desloque para o lado dos produtos. Então, acontece que a taxa de conversão de reagente em produto ela vai diminuir.
E chega um certo ponto em que essa quantidade de produto formada acaba se, digamos assim, se revertendo em reagente de novo, por conta dos choques entre as moléculas. Então, nesse caso, a porcentagem do reagente limitante que se converte efetivamente em produto é chamado de rendimento da reação. Então, qual é o rendimento da minha reação? É a porcentagem do meu agente limitante que se transformou em produto. Ah, Clara, por que do agente limitante? Porque é ele quem vai limitar até que ponto vai a reação. A gente não viu lá o exemplo dos homens e das mulheres? Então, por exemplo, se eu tivesse que ver a taxa ali de rendimento naquela festa, se nem todos os 50 homens tivessem entrado, por exemplo, só 48 conseguiram se combinar com mulheres, os outros 2 não quiseram se combinar. Então, o rendimento dessa minha interação entre homens e mulheres, dessa minha reação, seria esses 48 homens que se combinaram em pares com as mulheres. Beleza? Então, a gente tem aqui um exemplo para ficar mais fácil da gente entender esse conceito. Esse exemplo é da Sage Granhill. Ele fala que o gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório a partir da reação de alumínio com ácido sulfúrico, cuja equação química não ajustada é essa aqui. Então, ó, não ajustada, quer dizer que ela não está balanceada. Quer dizer que a gente vai ter que balancear ela, ok? Ó, não ajustada. Então, ó, o alumínio ele vai reagir com ácido sulfúrico e vai produzir sulfato de alumínio mais gás hidrogênio. Um analista utilizou uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico para reagir com 5,5 gramas do metal e obteve 5,71 litros de gás na CNTP. Neste processo, o analista obteve um rendimento aproximado de quanto? Mais uma vez, ó, relacionando massa com gás, com volume, desculpa, que é, no caso, esse aqui, o gás hidrogênio. E a gente vai observar de novo a relação direta com o hidrogênio. A gente precisa primeiro, antes de tudo, balancear a equação, porque ele fala aqui que não está balanceada. Então, balanceando, ó, eu vou ter 2 mols de alumínio reagindo com 3 mols de ácido sulfúrico, produzindo 1 mol de sulfato de alumínio mais 3 mols de hidrogênio. Então, ó, a proporção entre alumínio e hidrogênio é de 2 para 3. Por quê? Porque eu tenho 2 mols de alumínio, juntamente com ácido, obviamente, né, para produzir 3 mols de hidrogênio. Então, a reação é de 2 para 3. Certo? Então, ó, a gente vai fazer basicamente igual aquele outro exemplo lá. E nesse caso, ó, são 2 mols de alumínio para 3 mols de hidrogênio. Ah, Clara, mas o que é esse X aqui? Porque a gente sabe que o rendimento da reação ele não foi completo. Então, esse X aqui é a porcentagem do que aconteceu, né? Do rendimento, do quanto do agente limitante se transformou em produto. No caso, o produto não é o hidrogênio. Então, quantos por cento disso aqui se transformou? Então, ó, 2 vezes 27 gramas, né? 27 gramas é a massa molar do alumínio. E são 2 mols, então 2 vezes 27 está para X vezes 3, né? Que é a quantidade de mols de hidrogênio, vezes o volume, ó. Tá vendo que aqui no caso é volume, que ele ocupa na CNTP. Então, 3 vezes 22,4. Aqui eu vou ter isso aqui correspondendo ao quê? 5,5 gramas, que foi o que eu usei para reagir, produziram 5,71 litros. Então, ó, 2,27 gramas de alumínio está para X vezes 3 vezes 22,4 litros, assim como 5,5 gramas está para 5,71 litros. Então, fazendo aqui esse cálculo, essa relação, a gente descobre que X é igual a 85%. Eu fiz esse cálculo aqui, ó, gente, 2 vezes 27 vezes 5,71 dividido, isso aqui é X, tá? X é igual a isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 5,5 vezes 3 vezes 22,4. Isso aqui vai dar igual a 2,85. E para transformar para os 85%, a gente multiplica por 100. Ok, gente? Então, mais uma vez aqui, a gente faz essa relação entre massa e volume. Eu tenho uma massa, ó, de acordo com a equação química, reagindo para produzir um volume de gás, né? Esse volume de gás é de 22,4 litros por mol.
Nesse caso aqui, como são 3 vezes 24, 22,4 litros, desculpa. Como a gente sabe que toda essa quantidade não foi convertida, né, teve uma taxa aí de rendimento, a gente quer saber que taxa é essa. Então, a gente coloca esse X multiplicando o restante, colocando o que renderia, né, se a reação fosse de 100%. Se o rendimento fosse de 100%. E como não é, X aqui, tá bom? Então, aí, ó, fazendo esse cálculo, a gente chega nesse resultado. Só recapitulando, para caso não tenha ficado claro para alguém. E aí, ó, a gente vem para esses exercícios agora, em que a gente vai botar um pouquinho a cuquinha para pensar. E ele fala assim, ó: de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será D. E aí ele dá as massas molares. Você não precisa, tá, gente? Ele fala primeiro que a reação é completa. E ele dá exatamente a quantidade de cada um que a gente usa. Então, vai ser 1,12 mais 0,64. Isso tudo aqui em grama, né? Isso vai dar igual ao quê? 1,12 mais 64 vai dar 76. Eu ia botar 78. Pega a burra. Brincadeira, gente. Podem ficar à vontade para errar, tá? Ninguém é burro se errar, não. Menino do céu, que essa letra tá terrível. Deixa eu apagar aqui para fazer melhor, né? Porque vamos se prezar aqui. Na internet, Maria Clara. Ó. Eu vou acertar. 1,76 gramas. A resposta é o quê? Letra C. Ok? Sim, gente. Agora o exercício 14. Por que tá com esses números, né, fora de ordem? Porque eu tiro esses exercícios lá do livro do poliedro. Então, eu deixo isso aqui, tá? Para servir como referência mesmo, caso algum de vocês queira depois ir lá dar uma olhada. Então, ó, a queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulvurulento de massa. Então, ele vai pegar a palha de aço, uma amostra de palha de aço, vai queimar, e essa queima dessa palha de aço vai produzir um composto lá. Então, ó, vamos botar aqui, ó, palha de aço está sendo queimada, então ela vai reagir com oxigênio, né? As reações de combustão a gente tem que, o composto reage com oxigênio e vai produzir, ele fala aqui que produz um composto pulvurulento, então vai produzir aqui um composto, certo? Então aqui eu tenho a massa da palha de aço, mais a massa do oxigênio, resultando aqui na massa do composto, certo? Então, o que acontece? Ele quer que a gente bote aqui qual que é a opção correta, né? Se ele não falou nada, então é a opção correta. Isso aqui, ele fala que essa queima vai gerar um composto de massa menor que a massa original da palha de aço, falso, né? A gente sabe que a massa ela tem que ser igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Aí ele fala, igual a massa original da palha de aço, falso. Por quê? Porque eu não estou reagindo a palha sozinha, eu estou reagindo ela com outro composto. Então, não tem como ser da palha de aço original. Vai ter que ser uma massa da palha mais alguma coisa. Maior que a massa original da palha de aço. Verdadeiro, né? Por quê? Porque eu estou somando a massa da palha com a massa do oxigênio para dar a massa do composto. E ele bota aqui ainda, igual a massa de oxigênio do ar que participa da reação. Falso. Por quê? Porque é falso. Porque não é igual a do oxigênio. É a do oxigênio mais a da palha de aço. E menor que a massa do oxigênio de ar que participa da reação. Falso também. Como é que pode? Eu vou desintegrar, a matéria vai virar o quê? Vai virar um nada? A gente sabe que pela lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui a palha e o oxigênio estão se transformando no composto que vai conservar essa massa, né? Por lei, né? A gente viu lá pela lei de Lavoisier, essa massa em sistema fechado, ela permanece igual. Ela não tem como se desintegrar e ir para um outro plano, né? Não dá. Foi para o nosso lar? Foi para onde? Para Marte? Continuando, ó. Resposta, letra C. Ó, que é o que está verdadeiro. Vamos, então, à nossa última questão, nosso último exercício, né? Ele fala o seguinte, ó, o carbeto de cálcio é obtido através da reação de equação. Então, eu tenho o óxido de cálcio reagindo com 3 átomos de carbono, formando o carbeto de cálcio mais óxido de carbono. Vamos ver se a equação está balanceada, né? Que ele não diz nada pra gente, ó. Eu tenho aqui, ó, um cálcio, um oxigênio e 3
carbonos. Então, eu tenho um cálcio, 2 carbonos, mais um carbono e um oxigênio. Então, sim, ela está balanceada. Eu quis fazer um Vzinho tão bonito e ficou horrível. Tudo bem, gente, vocês entendem, né, que tá balanceado. Então, ó, escrevam aí do ladinho que está balanceado. Colocando-se para reagir 1,2 kmol de dióxido de carbono com 3 kmol dióxido de cálcio com 3 kmol de carbono, foram produzidos 9 kmol de carbeto de cálcio. Assinale a alternativa falsa. Aí essa é a hora que o aluno gosta de se desesperar. Porque ele fala o quê? Que não sabe resolver porque está em quilomol. Mas, gente, é só a unidade. Todos eles estão iguais, tá vendo? Então, não vai mudar na forma que você procede o cálculo. Ó, vamos lá. CaO mais 3C produzindo CaC2 mais óxido de carbono. Então, ele fala o quê? Que aqui ele colocou 1,2 kmol. Aqui ele colocou 3 kmol. E aqui produziu 0,9 kmol. O que a gente observa aqui de cara? Aqui ele não fala a quantidade, né? Que 1 mol do óxido de carbono vai reagir com 3 mol de óxido de cálcio. Só quero chamar isso aqui de carbono. Que 1 mol do óxido de cálcio vai reagir com 3 mol de carbono para formar o quê? Ó, isso aqui é um 1, tá? Quando não aparece, é porque a gente tem o índice 1 na frente. Para formar 1 mol de carbeto de cálcio. Então, ó, a gente observa aqui o que acontece. Pelos números aqui, se tudo tivesse acontecendo dentro do que era para acontecer, da teoria, aqui seria 1 reagindo com 3, ó, 1 reagindo com 3 para formar 1. Só que não acontece, eu tenho 1,2 reagindo com 3 formando 0,9. Então, o que de cara eu observo aqui? Aqui eu tenho um excesso, ó, de quanto? De 0,2 kmol. Porque é só fazer 1,2 menos 1, tá? Aí você vai dizer, mas isso aqui é mol, isso aqui é quilomol. Mas não tem problema, tá, gente? É só eu pensar que tudo isso aqui está em quilomol. E fica igual, tá? Porque todos eles estão iguais. E aqui, ele tá tudo certo, né? Eu tenho 3 quilomols e tá compatível, né? Com a proporção de 1 para 3. Só que aqui, no caso, vai ser o meu limitante, né? Se 1 tá em excesso, esse aqui é o meu agente limitante. E aqui eu tenho que o rendimento da reação, ele vai ser menor que 100%. Por quê? Por que é possível observar isso? Porque aqui era para produzir 1 e aqui eu só tenho 0,9. Então, vamos ao que interessa. Ele fala aqui na letra A. Ele pede, na verdade, né, para a gente assinalar a alternativa falsa. Então, o que está errado aqui? O reagente em excesso é o óxido de cálcio. Verdadeiro, ó. A gente viu aqui que ele está em excesso, né, porque está sobrando 0,2 kmol. Era para reagir 1 e aqui tem 1,2. Verdadeiro. O rendimento da reação é de 90%. Ó, a gente viu que o rendimento é menor que 90%. Por quê? Porque se o rendimento fosse de 100%, eu produziria 1 kmol. Então, ó, 1 kmol está para 100%. Porém, eu tenho uma produção de 0,9 kmol. E aí, esse vai estar para x. Eu não sei quantos por cento, né? Foi do rendimento. E aí, eu faço que x vai ser igual a 0,9 vezes 100, dividido por 1. Isso aqui vai dar igual a 90%. Então, verdadeiro. A porcentagem de conversão do CaO é de 75%. Bom, vamos ver aqui se é mesmo de 75%, né? A gente tem que calcular, mas a gente sabe que essa taxa de conversão, ela é vai ser um pouquinho menor, né? Já que o rendimento não foi tão grande. Então, ó, vamos aqui para a caneta. Pronto, então aqui o que acontece? A gente tem que ver se realmente é de 75% essa taxa de conversão. Eu tenho que 1,2
quilomol está sendo colocado para reagir, né? Então, isso aqui já seria os 100% de conversão, né? Na teoria, se isso aqui se convertesse, ia ser 100%. Mas eu tenho que não se converte tudo isso, né? O que que acontece? Eu tenho que somente 0,9 quilomols estão sendo formados. Repetir essa parte aqui. Então, gente, ó, o que que acontece? Essa taxa de conversão quer dizer a quantidade de óxido de cálcio que está se transformando em produto, né? Nesse caso, em carbeto de cálcio. Então, o que que acontece? Eu tenho 1,2 quilomols dessa substância, que quer dizer o quê? Quer dizer que é 100% dessa substância, ou seja, se 1,2 quilomol reagir completamente, eu vou estar tendo uma taxa de conversão de 100%, porque isso aqui tudinho reagiu. Porém, não está tendo, né? E a gente tem aqui, ó, que a relação de óxido de cálcio com carbeto de cálcio é de 1 para 1. Então, quer dizer o quê? Que para essa taxa de conversão aqui ser total, eu teria que estar produzindo um mol disso aqui. Não está sendo produzido, né? Está sendo só produzido 0,9 quilomol, que vai estar para X, eu não sei quanto é. Então, esse X vai ser igual a 0,9 vezes 100, dividido por 1,2. E aí, ó, fazendo o cálculo, a gente descobre que esse valor aqui é de 75%. Então, ó, verdadeiríssimo. E na letra D, ele fala o seguinte: o volume obtido de óxido de carbono na CNTP é de 22,4 metros cúbicos. Aqui muita gente quebra a cara, porque você colocaria que é verdadeiro. Por quê? Porque não está sendo formado aqui um mol no produto da reação? Sim, só que seria um mol caso o rendimento da reação estivesse sendo de 100%. Então, esse 1 aqui não está sendo formado. A gente viu que o rendimento é de 90%. Então, aqui não tem como ter 1 mol, né? Aqui provavelmente vai ter exatamente a mesma coisa que teve do carbeto, né? 0,9 quilomol. Porque o meu rendimento é de 90% e não de 100%. Então, essa aqui tá falsa, ó. Com certeza, essa aqui já é a nossa resposta. E ele quer saber a porcentagem de excesso de CaO, se é 20%. Então, ó, se 1 mol é os 100% que está reagindo nessa reação, 1,2 vai ser X. X vai ser igual a, fazendo o cálculo aqui, 120%. Ou seja, não tem como ter 120%, né? Por quê? Porque se tem alguma coisa aqui em excesso, então 100%... desculpa, gente. Então, ó, 120% menos 100% vai dar igual ao excesso de 20%. Então, aqui está correto. A resposta certa é a letra D. Deixa eu apagar aqui para vocês verem a resposta. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, sugestões, fiquem muito à vontade. Danilo vai voltar também com essa aula com um pouco mais de exercícios para vocês e o restante do conteúdo. Mas é isso, fiquem com Deus, se cuidem. A gente está vivendo esses tempos um pouquinho loucos. Se preservem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau!